Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o André Cataplan e você está ouvindo o Contexto, um podcast sobre marketing, cultura e os bastidores das decisões que ninguém vê, mas que fazem tudo acontecer no mercado digital. Eu vou ser o seu host nesse nosso primeiro episódio piloto, e do meu lado está o meu companheiro de jornada, Christian Urbaneja. Falei teu sobrenome certo, Christian, como que você está? Olha, André, eu acho que me pronunciou bem, tá? Eu acho que sim, todo mundo pronuncia assim, mas a pronúncia correta seria Urbaneja, Urbaneja. por conta de que o J tem um som de R. Então já aproveito para me apresentar, tá? Esse seria o primeiro episódio de um teste que a gente está fazendo. A gente pensou em alguns episódios ali para ver o que vai dar, tá? Mas a gente tinha muita vontade de falar disso, né? Sobre marketing, sobre cultura, sobre os bastidores ali do digital. E só me apresentando rapidamente, eu não sou brasileiro, já viu pelo sobrenome e pelo sotaque. Segundo é que eu tenho alguma experiência em lançamentos, projetos digitais nos últimos 5 anos, tanto dentro como fora do Brasil. Ali, dentro do episódio de hoje, você vai ver quais perrengues eu passei, mas, assim, tenho entrado em lançamentos que faturaram muito, assim, acima de 300 mil, 500 mil dólares, e lançamentos que deram muito prejuízo, assim, que deram zero e baixo zero, negativo. Então, meio que sei qual que é a realidade de muita gente que deve estar nos ouvindo, tá? Porque André e eu pensamos em falar para especialistas, mas também para os colegas ali de profissão, outros designers, outros copywriters, outros estrategistas, que a ideia é que nos acompanhem no podcast para ver isso, sobre essas coisas que estão ocultas, que quase ninguém está falando, ninguém está apontando para o elefante da sala. Ao contrário do Christian, eu não sou estrangeiro, eu sou brasileiro, mais que brasileiro, eu sou paranaense, também estou nesse mercado há uns 5 anos, eu acho. E como o Christian adiantou, hoje a gente quer falar de erros e perrengues que acontecem em lançamentos, porque é fato, né? Quem trabalha com lançamento já passou por alguma coisa dessas, então a gente montou uma lista aqui que ficou grande, eu acho que nem citou tudo que a gente poderia citar, mas espero que seja uma boa conversa. E aí, Christian, antes da gente começar mesmo a discussão, vamos começar pelo que a gente sempre faz quando a gente está num projeto ou trabalhando alguma coisa. Vamos fazer uma análise do contexto aqui do episódio. Você pode seguir aí para nós? Sim, sim. Então, depois de tantas fórmulas, 6 em 7, desafios, eu diria que poucas pessoas sabem o que é um lançamento. Assim, ou melhor, poucas pessoas não sabem o que é um lançamento. Ali você me confundiu, tá? Ali o André me está fazendo me atrapalhar no roteiro aqui. Então, eu acho que era ao contrário, que poucas pessoas não sabem o que é um lançamento depois de tantas fórmulas e 17 desafios, porque já foi muito comum. Muitas pessoas já reconhecem quando falam que o evento é 100% online, 100% gratuito, já ali ligam, opa, isso daqui é um lançamento. Ele foi popularizado pelo Érico Rocha, pelo Ícaro de Carvalho, pelo Pablo Marçal e tantos outros infoprodutores no mercado brasileiro, ainda mais depois da pandemia, depois do 2020. Esses eventos se tornaram comuns e parece que agora todo mundo está competindo por quem que mente mais. As promessas estão ficando improváveis e o público está ficando mais cético. Então, no começo era ganhe 100 mil reais em 7 dias, né? Uma promessa bem comum de um produto bem popular ali no mercado. Mas depois virou algo de ganhe 100 mil reais em um mês. Depois faça 10 mil reais em 10 minutos. Depois não sei, compre o meu curso e eu vou te dar um Lamborghini. Assim, uma promessa já vira meio irreal. O que a Então, gente tem visto, né, é uma escalada dessas promessas, e é uma coisa que a gente escuta bastante, né, no nosso dia a dia, é difícil competir com a mentira, né, e a gente tem visto muita mentira
acontecendo no mercado, e talvez por isso muita gente já tenha abandonado o barco, né? Isso. Então, no meio de tudo isso, no meio de todo esse cenário, assim, a gente tem alguma experiência. A gente está ali o que a gente realmente vive. Então, o que aprendemos depois de estar do outro lado da cortina, dos lançamentos, assim, nos bastidores? E o que você pode evitar para não cair nas armadilhas que já nos custaram caro? É de pessoas inteligentes a gente aprender dos nossos próprios erros, mas é de sábios aprender dos erros dos outros. Então, aqui a gente vai falar dos erros que, depois de anos trabalhando na parte de dentro, assim, nos bastidores, nós vemos como os mais comuns, né? Os erros mais frequentes. Então, quais erros você não deveria cometer? Seja você especialista, um empresário que quer ter uma proposta de infoproduto, um profissional de marketing. E, claro, a gente vai dar uma pincelada, né, pelo menos 5 erros comuns, e depois vamos falar dos nossos erros, erros pessoais, trabalhando com lançamentos, assim, que história vergonhosa a gente tem para contar. Vamos ver, vamos competir aqui, quem que teve a pior história de erro, de gafe, cometendo ali no lançamento. É o que você vai ver aqui hoje. Então, aguarde ali, vamos ver como será a conversa. Tá? Eu acho que antes da gente começar, depois da gente ver esse contexto, dá para fazer um parênteses assim, que é por que falar de lançamentos nesse ano que a gente tá, né? Poxa, é 2025, os lançamentos, o auge não foi ali na pandemia, 2021, 2022, sabe? Essa moda não passou ainda, por que que a gente ainda está insistindo, né, em falar nesse assunto justamente no nosso primeiro episódio, né? E a verdade é que, assim, não é porque alguns lançamentos pararam de funcionar, ou porque algumas pessoas tiveram prejuízos, ou porque ficou mais caro de fazer lançamento, que os lançamentos, eles não funcionam mais. E acho que a primeira coisa que a gente pode trazer para falar isso é que, assim, lançamentos, eles acontecem e acontecem há muito tempo e muito antes do mercado digital encontrar essa palavra que veio do livro lá do Jeff Walker ele chegar aqui. Então, trouxe assim a gente trouxe uns exemplos bem bobos assim, mas para mostrar isso para vocês. Então, por exemplo, existe um lançamento que acontece todos os anos, mais ou menos há uns 20 anos. E ele é um lançamento que a mesma empresa faz para vender o mesmo produto e ele segue basicamente a mesma fórmula. A única diferença é que a cada ano que passa, esse produto está um pouco melhor. Mas ela segue a mesma fórmula de um lançamento. Ela tem uma antecipação de um tempo, ela tem um evento, e ela tem uma oferta e tem um período de vendas. Poxa, e vende pra caramba. Provavelmente é o produto comercial de maior sucesso da história da humanidade. Eu tô falando, acho que talvez vocês já tenham percebido, mas do iPhone, né? Todo ano, em setembro, a Apple faz um lançamento de um novo iPhone. 1 ou 2 semanas antes, ela manda um convite para a imprensa, para os fãs acompanharem o evento, fica todo aquele burburinho, todo mundo fica querendo saber o que vai ter de novidade. No dia do evento, ela faz uma apresentação, lança o iPhone, lança novos produtos, vai lá e faz a oferta, diz quanto vai custar, e as vendas começam em 1 semana, e acabou, e vende pra caramba, e funciona, e 20 anos assim, e continua funcionando. E esse é só um exemplo, né? Christian, fala um outro aí que você separou para nós. Sim, ali outro exemplo, só antes de mencionar, né, a Apple faz isso com o iPhone e já chegamos num ponto em que a diferença do iPhone 16 para o 15, para o anterior, né, para o modelo anterior, não é tanta assim, e ainda vende muito. Então, cabe ressaltar essa parte. Um outro exemplo seria quando, agora, o que aconteceu com Lilo e Stitch. O que aconteceu com Lilo e Stitch? Agora está sendo um sucesso de bilheteria. Mas por quê? Porque a Disney programou um lançamento, fez a antecipação,
fez o lançamento e agora está recolhendo os frutos, né, desse resultado. Toda vez que tem um novo filme nos cartazes, nos cinemas, toda vez que um diretor popular, que nem Tarantino, Christopher Nolan, Steven Spielberg, quando um nome famoso fala, eu vou trazer um novo filme, ele já está fazendo uma promoção de lançamento. E sempre que se faz uma nova loja, também tem um lançamento. Não sei se aconteceu com você, mas... também, André e eu moramos na mesma cidade, né? Aqui em Joinville. E talvez... Não sei se André já ouviu, abriu uma loja de construção. ABC da Construção. Ali num bairro aqui. E essa loja, ela abriu com uma festa de inauguração. Todo mundo ia entrar, tomar um cafezinho, não sei o quê. Outra empresa, também uma empresa grande, a Schultz, abriu uma loja de varejo. Ela vende ferramentas. Também fez um café, um happy hour o dia todo. Os donos deram palestras. O que é isso? É um lançamento. Então, sempre que vamos trazer um novo produto, esse produto pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um chocolate, uma nova loja. O lançamento está ali para trazer a ignição e então ter esse impulso inicial, né, para vender. Então, em outras palavras, a sua avó já sabe o que é um lançamento. A sua mãe, os seus pais sabem o que é lançamento. É só que era em outro formato, mas a estratégia sempre estava ali. Eu gostei que você deu o exemplo do filme, falou do Christopher Nolan, porque o lançamento do Odisseia já começou, né? O filme vai lançar daqui uns 3 anos e a gente já está fazendo publicidade gratuita para ele, fazendo um burburinho, né? Mas e agora, trazendo um exemplo assim, mais pé no chão, assim, próximo do nosso mercado, né? Beleza, a gente falou de Apple, a gente falou de cinemas, filmes, a gente falou agora de inaugurações de lojas, mas e os lançamentos digitais, né? Os lançamentos de infoprodutos, eles ainda funcionam? E aqui eu vou trazer tipo, um dado que é de um lançamento que eu participei nesse ano, há muito pouco tempo atrás, que no primeiro dia de CPL tinha mais de 30 mil pessoas ao vivo. Então, isso é uma coisa que parece que é de tempo de pandemia, assim, a gente está em 2025 fazendo, ainda tendo esses resultados expressivos, também no mercado de lançamentos digitais, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente vai falar um pouco no próximo tópico, mas a gente tem que entender isso, né? Que o lançamento não é que simplesmente ele tinha um prazo de validade e ele parou de funcionar. Não é essa a ideia, é isso que a gente vai falar, começar a falar agora, né? Quando a gente falar dos erros. Posso começar aqui, Christian, falando do primeiro, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando agora no final. Pode falar. Os erros mais comuns agora no Vamos mercado. falar os erros mais comuns que a gente vê acontecendo no mercado, né, no mercado de lançamentos. E acho que o primeiro deles, e talvez pela forma como a gente aprendeu, é confundir tática com estratégia. Então, assim, um lançamento de infoprodutos, ou um lançamento em geral, ele é uma tática de vendas, mas ele não é uma estratégia de vendas. E aqui existe uma diferença fundamental, né? Porque uma tática de vendas é uma maneira que eu faço para executar uma estratégia. É como eu defino uma estratégia e para eu alcançar essa estratégia eu transformo ela numa tática. Essa tática eu posso fazer uso de várias coisas. Uma dessas coisas é o lançamento. Mas nós aprendemos, e talvez pela forma como a gente aprendeu a tática, né? Como fazer um lançamento, como fazer um lançamento de semente, como fazer um lançamento interno, como fazer um lançamento de desafio, como fazer N tipos de lançamento, e a gente aceitou que isso era a estratégia, quando na realidade são coisas que estão em níveis diferentes. Quer comentar alguma coisa aí, Christian? Sim, só para o pessoal ainda
porque talvez fique confuso, né? Porque o termo estratégia, o nosso mentor, talvez o Jenson esteja assistindo aqui o vídeo. Nós somos alunos do Rafael, né? Rafael Jenson, do Copycraft. Também, a gente vai fazer publicidade gratuita para um monte de coisa aqui, para o iPhone, para o Christopher Nolan, para o Copycraft, enfim. Ele fala que estratégia virou uma palavra ketchup. Assim, tipo, bota ketchup na pizza é melhor. Então, copywriter estrategista, design estrategista, tudo com estratégia soa melhor. Mas estratégia é o conjunto de decisões. Então, vamos pensar. Eu preciso vender um produto. Vamos pegar esse livro aqui, né, de Sherlock Holmes. Preciso vender esse livro. Qual que seria uma estratégia? Eu sou escritor. Para eu poder viver de escrita, eu preciso vender esse livro. Então, como eu vou me posicionar no mercado? Isso dali é um conjunto de estratégias, uma decisão. Ah, tá, eu vou ser um escritor famoso, mas eu não quero usar lançamento. Eu não quero colocar o livro na exibição nas prateleiras. Então, você está é uma decisão meio que idiota, porque você não está decidindo bem, né? Ou seja, qualquer outra opção, se não, você quer viver da escrita, mas não quer vender nenhum livro. Isso dali não é estratégico. Ah, como eu vou vender esse livro? Ali, então, você tem muitas opções. Então, quando você tem várias opções para vender o seu conhecimento, vender o produto, vender o seu curso, e qualquer uma dessas opções pode ser a certa, você define uma estratégia, porque ali você vai decidir, você vai escolher, não, é dessa forma como eu vou vender. Por exemplo, imagine que você quer vender só dando amostras grátis. Eu trabalhei com padaria artesanal, a gente fazia pão, e a gente pensou qual que era uma estratégia, só vender combos de produtos, e não o produto isolado. Isso dali é uma estratégia que a gente pensou para poder chamar a atenção. Qual que é a tática? O que o André falou. A ação específica que eu vou fazer para executar essa estratégia. No meio está o plano. Assim, tomei essa decisão. Agora, o plano é qual que é o conjunto de ações que eu preciso fazer. E cada ação é uma tática. Então, o lançamento, ele é uma tática de vendas. A gente também poderia aproximá-la a plano de vendas, só que tem muita tática que vai fazer com que o lançamento... Como que eu faço antecipação? Faço no WhatsApp, faço lives no Instagram, faço texto no feed, faço vídeo no YouTube. Como é que eu faço o evento? Será que vai ter evento? Será que não vai ter? Será que eu faço só aviso? Inscrições abertas? Ou eu pulo essa etapa? Então, você lança quando oferece o produto. Agora, todo o processo, antes de oferecer, durante a oferta, depois da oferta, o que nós chamamos de estratégias de lançamento, na verdade, são as táticas. E como vemos que o mercado vai mudando, o contexto vai mudando, então precisamos adaptar as táticas. Então, as táticas realmente param de funcionar. E acho que é interessante de falar que, assim, né, no começo, quando chegou a época da pandemia, isso não fazia muita diferença para quem estava lançando, porque tudo era novidade. Então, você podia, vamos dizer, pegar um PDF lá, um checklist, alguma coisa assim, com tudo que você tinha que fazer, e você simplesmente preenchia cada coisa ali e colocava no ar e você ia vender. Mas hoje em dia o contexto mudou. E se você continua fazendo isso, vamos dizer, sem estratégia, basicamente você está assim, preenchendo uma fórmula, seguindo uma fórmula, e meio que está apostando num resultado, esperando que ele venha, só que provavelmente ele não vai vir. Então, ao invés de a tua estratégia, ela está mais parecida com um cassino se você faz assim, né? E esse não é o que a gente gostaria de trazer para vocês aqui, né, nesse episódio. E também você escreveu algo muito bem aqui na pauta, é como achar que saber ler uma receita mesmo que saber cozinhar. Você pode seguir o checklist assim à risca, mas isso não significa que você vai saber como vender sempre o mesmo produto que nem a Apple faz. Como que a Apple vende o iPhone todo ano, mesmo
mantendo as mesmas coisas, é porque ela mantém os princípios. O contexto muda. Há 20 anos, 2005, a gente não tinha Spotify, a gente não tinha o Instagram como tem hoje, a gente não tinha as redes sociais como estão hoje. O iPhone, o primeiro iPhone, foi lançado quando? 2005 mesmo, né? 2007. 2007. 2007. Uhum. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Mas eles seguem vendendo. Por quê? Porque eles atentam aos princípios. As táticas sempre vão mudando. Não, exatamente. Vamos partir para o segundo erro ou quer falar mais alguma coisa desse primeiro, Christian? Não, acho que tá bem, tá bom. Tá bem? Então, o segundo aqui, isso também é outro que eu acho que eu já vi acontecer muitas vezes, que é plantar as sementes no solo errado, né? E da onde, vou tentar explicar um pouco isso daqui. A gente tem uns colegas de mentoria, o André e a Yasmin, que eles costumam repetir assim, que lançamento é plantio e colheita. Então, você planta alguma coisa e você colhe depois. Então, você planta uma expectativa e você colhe o resultado. Então, é uma maneira muito simples, assim, de falar que o seu faturamento, quanto você vai ganhar depois, ele tem muito mais relação com aquilo que você plantou para você colher. Então, assim, uma coisa é consequência da outra. Então, o que a gente já viu assim acontecer muitas vezes como uma consequência do primeiro erro, de fazer um lançamento sem uma estratégia pensada, a gente já viu muitos especialistas fazerem o plantio no solo errado, né? Então, assim, pensa na parábola do semeador, né? Que Jesus conta, de você jogar as sementes na pedra, né? No solo arenoso e tal. Então, infelizmente, a gente já viu muita gente jogando as sementes nesse solo pedregoso. E semente aqui não é simplesmente o dinheiro que estava investindo em tráfego, mas era o tempo, a dedicação, era o esforço para fazer aquilo. Então, eu já trabalhei com famílias, assim, marido e mulher que tinham um negócio digital e, às vezes, por alguma má concepção de estratégia, era sempre um esforço muito grande, que às vezes ele não dava o resultado que a empresa ou o especialista queria, mas porque ele não tinha feito esse trabalho, vamos dizer, querendo, se for seguir nessa analogia agrária, né, a estratégia é você preparar o solo ali, né, você está preparando aquilo onde você vai plantar os seus esforços e você vai colher. Então, antigamente, talvez com a insistência você ganhava dinheiro, ou estava tão fácil que o resultado crescia até num solo cheio de pedra, mas hoje em dia já não é mais assim, né, Cristian? Eu vou contar um pouquinho como foi meu primeiro lançamento. Eu fiz meu primeiro lançamento, eu tinha um Samsung J6. Não sei se o pessoal aqui sabe qual que é. Um Samsung J6. Era a pandemia e eu estava recém-operado, mas depois eu conto essa história de por que eu estava recém-operado. Mas eu não tinha notebook, eu não tinha nada. Era só esse celular. E eu queria era lançar, porque eu estava entrando ali, conheci o Ícaro, ali via todas as aulas do novo mercado, não sei o quê. E eu queria lançar. Como eu já tenho experiência tocando violão, até aquele momento já tinha uns 9, 10 anos tocando violão, tocou desde 2012. Então eu pensei, cara, e se eu ensino isso? Porque eu já tinha dado algumas aulas de violão. Então eu me virei ali junto com meu irmão mais novo, né? Ele tentava fazer alguma coisa no celular, o design, até algumas edições, assim, e eu pensava em como dar essas aulas. Como que eu fiz esse lançamento? Eu não tinha perfil de Instagram preparado, não fazia conteúdo nem nada no perfil pessoal. Eu fiz uma publicação no Facebook, em um grupo, gente, eu vou fazer um desafio para você aprender a tocar violão. Eu lembro que organizei um lançamento, desafio de 14 dias. Você vai aprender a tocar violão, uma música em 14 dias. Quem me acompanha? Esse post foi viral nesse grupo de Facebook. E eu tive
800, deixa eu ver, foram 600 leads orgânicos, porque eu abri um formulário, 600 leads orgânicos, assim, uma enxurrada de gente, e 1.000 novos seguidores, é isso, era 1.000 novos seguidores no Instagram. E na unha, eu ia adicionando cada número de telefone no WhatsApp para fazer a estrutura de lançamento. Ah, vamos fazer um desafio. Lembra que eu tinha um Samsung J6? Por esse celular, com um tripé improvisado, é que eu fazia a transmissão no YouTube. Eu não sei, não lembro como, mas eu encontrei um jeito de transmitir no YouTube com esse celular. Fazia a gravação, subia na Hotmart, gravava a aula ali no violão. E no final desses 14 dias, eu lancei. No final, deu R$ 1.250 esse lançamento. E, assim, eu tive que fazer muito... Não foi abriu e vendeu. Eu abri e vendi dois cursos. E na semana que eu falei, as inscrições vão fechar daqui a pouco, eu ia abordando cada um da galera do grupo, que tinha entrado no grupo de WhatsApp, para fechar a venda. Eu falei com cada um desses 600 leads que entraram. Ali, terminou fechando com 8 vendas, mas o faturamento foi de 1.250, e foi a primeira vez que eu pensei, cara, isso daqui dá dinheiro. Isso é possível, dá para fazer. Mas hoje em dia, em 2025, fazer uma postagem no Facebook e esperar uma viralizada dessa, amigo, você está ali apostando na sorte. Ali é porque deu bem, mas era pandemia, era 2020, eu estava falando de violão, porque todo mundo que estava estressado queria fazer alguma coisa nova. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o contexto mudou, né? Por isso que o podcast se chama assim, contexto, a gente precisa esclarecer isso. Mas, assim, tipo, o que o André falou, teve muita gente que baseou o seu negócio em uma tática baseada em apenas um contexto, e tanto ele como eu temos visto, né, negócios afundarem, desaparecerem, sumirem, porque eles não conseguiram se adaptar, só confiando na tática, só confiando no checklist, porque é assim, dessa forma. Então, é algo a considerar com cuidado, assim. Sim, e eu acho que, para trazendo ainda mais um pouco de um exemplo nesse erro, né, de plantar as sementes no solo errado, dá para ver que o Christian começou e, se você percebeu assim, pô, ele falou para uma audiência que estava querendo ouvir, né, um grupo ali que foi lá e viralizou. Agora, imagina se você vai lá e você tem essa habilidade, você é um professor de violão, mas você percebe que você tem na cabeça assim, não, para fazer um lançamento, eu tenho que contratar um site, contratar um serviço de e-mail marketing, eu tenho que comprar 5 chips de celular, eu tenho que subir um site, contratar um designer, eu tenho que fazer 7 dias de antecipação com 3 e-mails e não sei o que, e você vai colocando muitas e muitas e muitas etapas, e aí, às vezes, se você tivesse tido esse insight antes ali, você poderia ter tido o mesmo resultado com, sei lá, 1/10 do esforço que você empregou, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que explica um pouco disso de plantar as sementes no solo errado, assim, né? Você não está colocando aquilo lá ou colocando o teu esforço da maneira que ele deveria ser empregado. É muito comum também as pessoas, acho que a gente vai falar depois, né? Mas você não ter muito claro o que você vai vender e você faz toda uma campanha e você espera que tenha um resultado. Então, acho que isso entra um pouco nisso você tem que cuidar, né? Antes de você começar a plantar a semente, tem que pensar assim, tá, será que esse solo aqui tá pronto para receber o trabalho que eu vou empregar? Porque se você não tiver clareza, depois o seu cliente, ele também não vai ter. E o cliente, quando não tem clareza, ele não vai querer comprar de você, né? Verdade. Vamos para o próximo? Bora. Esse aqui eu já vi mais vezes do que eu gostaria de admitir, sim. mas já vi várias vezes acontecer, que é querer salvar um lançamento fracassado. E vocês estão vendo que eles estão vindo numa progressão, né? Porque normalmente quando acontece isso, ele é quando a pessoa que plantou a semente, ele acontece assim, quando a pessoa que plantou
no solo errado, se dá conta de que ela jogou as sementes dela na pedra, porque o que acontece? Você vai lá e faz todo aquele esforço gigantesco, você tá lá, gastou uma grana com tráfego, tem um monte de criativo rodando e de e-mail e mensagem, não sei o quê. Você vai lá, faz o pitch de vendas no evento, abre o carrinho e é aquele silêncio lá que dói os ouvidos, né? Você não tem uma, duas, zero vendas, ou você fez um investimento muito grande e tem, assim, 10 vendas e você fica assim, meu Deus, bate aquele desespero, né? Que foi que eu fiz? Que foi que aconteceu? Por que isso está desse jeito? E assim, acontece, eu já vi acontecer tanto com gente pequena quanto com gente muito grande no mercado. Acho que o Christian também tem essa experiência. Acho que se a gente mandar lá no grupo do Copcraft, acho que todo mundo vai ter alguma experiência assim, porque A gente teria acontece. um livro de lamentações digital. Eu acho Assim, que sim. se a gente tivesse uma bíblia do digital, o livro de lamentações teria lançamentos que fracassaram e por coisas bobas, assim, e tentando salvar, tentando salvar, tentando salvar. E aí, Não dá. normalmente, né? Normalmente o que acontece, né? Para quem tá fora, ou sei lá, se você nunca passou por isso, espero que nunca passe, né? Se você é um especialista, espero que você não tenha que Não é passar por algo esse que desespero. não é algo que eu sugiro para ninguém passar, assim, É, nem para aprender, é só aprende a evitar, é só é, isso. e aí, normalmente, o que acontece, né? Você vai lá e a empresa, você vê que o lançamento não deu certo. Aí vem aquele, normalmente, o primeiro dia de vendas é aquele dia como se fosse as fases do luto, né? Você não acredita no que está acontecendo, mas o segundo dia já vira o dia do desespero, né? Não, então a gente tem que mudar, fazer uma virada 180 graus, vamos fazer criativos de novo, reescreve todos os e-mails, reescreve os criativos, e vamos fazer isso, e vamos fazer live, vamos fazer um monte de coisa. E aí eu chamo isso da estratégia do desespero, né? Porque são aquelas decisões rápidas, com pouca reflexão, com pouco prazo para execução, e que normalmente, assim, acho que em 99% das vezes não funcionam. E é a minha experiência, assim, eu acho que eu já vi em situações em que o prejuízo foi menor, e aqui não digo só de um prejuízo financeiro, por exemplo, a pessoa investiu, sei lá, 500 mil em tráfego e tem mais os custos operacionais dela, ela conseguiu reverter. Não, às vezes você consegue ainda ter um lucro, vamos por assim, quando você faz isso, mas comparado ao custo de oportunidade, né? O quanto você poderia ter ganhado com aquele lançamento, normalmente não bate, não bate as contas, né? E o mais comum, e principalmente para quem é um especialista assim, menor, é você no máximo, sei lá, sair no 0 a 0. Só que isso deixa, vamos dizer, sequelas, né? Tanto para a audiência quanto para a tua equipe, porque é uma semana extremamente estressante, é muito trabalho que acontece com pouco tempo, então os erros são mais comuns, fica aquela situação lá que a todo momento tem que pedir alguma alteração ou uma revisão, alguma coisa assim, e normalmente, por que normalmente não funciona? Porque no lançamento você tem uma etapa anterior, né, que você está chamando pessoas para esse lançamento, e quando um lançamento não vende, normalmente é o quê? Existe uma falta de alinhamento entre o que você está vendendo e as pessoas que estão ali. Então, imagina que você está querendo vender algo para alguém que não quer comprar o que você ofereceu. E dificilmente você consegue, em poucas horas, mudar tanto assim a percepção da pessoa para que ela achar que aquele negócio que você apresentou para ela ontem, agora é exatamente o que ela queria, porque assim, as pessoas não são bobas, né? Então isso não acontece. Só que é um erro que eu já vi acontecer várias vezes. Vou deixar o Cris falar, mas tem uma coisa que eu já vi acontecer que deu certo, que talvez seja uma dica que eu espero que ninguém tenha que usar, mas se tiver, eu acho que pode ser alguma coisa para ajudar. Assim, pelo menos foi quando eu vi um lançamento dar uma respirada e não cair tanto no prejuízo. Mas fala aí, Christian, primeiro. Não, só queria mencionar que eu assino embaixo. A gente tem uma figurinha eu assino embaixo.
e a assinatura embaixo da Silva. Não, é isso. Tudo isso que você mencionou está dentro de um erro que eu cometi no lançamento. Eu acho que o que mais vai conectar com esse erro que a gente está comentando, né, de tentar salvar um lançamento fracassado, eu vou mencionar mais daqui a pouco no erro pessoal. Né? Tá. Ele Então pode deixa, seguir desenvolvendo a ideia. então deixa eu voltar para em um lançamento que eu participei aconteceu justamente isso. E era um lançamento grande, a gente abriu o carrinho, teve algumas vendas, mas foi muito abaixo assim do que a gente estava esperando. E aí tem N motivos que provavelmente todos esses que a gente está comentando aqui, mas pensando assim na solução, o que foi feito lá para a gente tentar mitigar, né, esse problema? O especialista tinha outros cursos que também tinham lá uma lista assim eram desejados de certa maneira pelas pessoas, as pessoas confiavam nele. Então, em um momento se decidiu, tá, todo mundo que entrar nesse produto vai ganhar esse produto aqui. Então, imagina, sei lá, que era um curso de R$ 1.000, ela ia ganhar um produto, um outro curso que custaria, sei lá, 500, 600. Então, assim, para quem está comprando, ela pode pensar, estou ganhando, sei lá, R$ 600 de desconto, então agora a minha oferta ficou melhor, vamos dizer. Isso nem sempre funciona, mas pode ser uma alternativa. Então, às vezes, você tem um produto que é um pouco complementar àquele que você vende ali, o lançamento não deu certo, aí, claro, né, eu estou pensando só nesse curtíssimo prazo, né, como que eu vou salvar esse lançamento, né, porque às vezes vale mais a pena você assumir aquilo ali e você não queimar o seu produto bom, que depois pode gerar mais vendas, do que você fazer de tudo para tentar salvar aquela campanha, né, então são coisas que você tem que, novamente, avaliar o contexto, tanto externo quanto da tua empresa, e você tomar essa decisão. Mas isso que eu falei aqui, eu acho que ele é interessante porque ele tem uma relação direta com o próximo erro que a gente vai tratar aqui, que é o seguinte, não ter uma boa oferta. E eu acho que esse provavelmente é o maior erro, o maior problema dos lançamentos no mercado digital, que é não ter uma boa oferta. E por que ele acontece? Porque, vamos pensar, normalmente o que acontece assim, como quando a gente aprendeu as pessoas que entram nesse mercado, né? Você tem um conhecimento que pode ser monetizado, aquilo que você sabe, que você já sabe dá dinheiro. Então imagina, sei lá, vamos ter um professor aqui, ele vai lá e vai dar uma aula. Ele vai lá e, não, eu sei dar aula, eu vou dar essas aulas aqui, e esse vai ser o conteúdo do curso. Vamos lá, a ementa do curso, ela é diferente da oferta que você vai fazer para o seu cliente, porque quando o cliente está comprando o seu curso, ele não está olhando simplesmente o que ele vai aprender, ele está olhando o que ele vai ganhar e vai fazer uma relação de quanto ele vai pagar e ele tem que ver, tá, isso tem valor para mim ou não tem? Se ele achar que ele vai ganhar mais do que ele vai pagar, você tem uma boa oferta, porque ele vai ver valor naquilo ali. Olha, se eu pagar R$ 1.000, eu vou ter isso aqui que, sei lá, na minha cabeça, eu acho que deveria valer, sei lá, uns 1.500, ou eu vou fazer uns 5.000 com isso que eu aprendi. Mas se ela não tem essa boa oferta, ela vai olhar aquilo lá e falar, tá, eu entendi, esse assunto aqui é interessante, mas eu acho que não vale. Para mim, não está valendo. Então, voltando agora para o exemplo que eu dei, no lançamento que eu participei, a gente fez uma oferta e as pessoas não deram valor naquela oferta, por isso que elas não compraram. No momento em que a gente adicionou um segundo produto como um bônus e colocou assim, olha, se você comprar até dia tal, você vai ganhar esse curso, a nossa oferta ficou um pouco melhor. Não ficou uma oferta extraordinária, porque você foi lá e não estourou a boca do balão, assim, você não vendeu um monte, mas ela ficou melhor porque a percepção de valor que as pessoas teriam com aquela transação financeira ficou melhor. E aí, a nossa oferta melhorou, a gente foi lá e vendeu mais. Mas normalmente nos lançamentos isso não acontece, né, Christian? Tem muitos lançamentos que tem uma oferta muito ruim, na realidade, né? Sim, sim. Aqui eu quero aproveitar, né, só para mencionar duas coisas. Primeiro, o tema de oferta, a gente precisa falar em outro episódio, porque tem um livro que eu indico muito, eu li, assim, quando foi lançado,
6 meses depois, ou quase um ano depois, né? O livro Ofertas de 100 milhões, do Alex Hormozi, ou 100 Million Offers. Não sei se está em português, mas é um livro relativamente barato. E o que você vai levar desse livro? Eu vou compartilhar a tela aqui, a fórmula de valor, tá? Só me confirma, André, se está aparecendo. Tá aparecendo aqui para mim. Então, ali tem, do lado de cima, o que você gostaria de aumentar. E do lado de baixo, embaixo do denominador, o que você quer diminuir. É uma forma simplória, assim, é muito simples da gente ver a construção de valor, mas dá um começo, é um começo útil para você perceber se sua oferta vai ajudar ou não. Então, o que é basicamente essa fórmula? Você tem que fazer a projeção do sonho, dream outcome, ou seja, o que a pessoa sonha, o que ela quer. Você vai pintar na cabeça dela um quadro muito claro. E ali a gente precisa fugir da abstração, ser mais concreto. Então, eu falei antes do violão, né? Tem duas habilidades aqui, 2 cursos que podem vender muito bem, podem fazer milhões, mas eu quero que você veja a diferença do valor, tá? Temos uma habilidade que é aprender inglês. Temos outra habilidade que é aprender a tocar violão. Qual habilidade você acha que dá para vender mais rápido? Talvez você pense que é inglês, porque hoje em dia inglês é necessário, é obrigatório você saber inglês. Agora, significa isso que você, professor de inglês, vai vender mais rápido do que um professor de violão? Não necessariamente, porque você pode entregar uma ementa de que sim, você vai aprender inglês, assim e tal, mas se a projeção de sonho, assim, você vai ter mais oportunidades de trabalho, você vai conseguir entender os filmes que você gosta, você vai conseguir ler e dar exemplos práticos. Então, dificilmente você vai fazer que a pessoa comece a se imaginar depois de ter o certificado do seu curso. Agora, imagina o professor de violão. Opa, você vai tocar assim, pá. E ele mostra uma música tocando. Você vai aprender isso. A projeção do sonho está clara. Tá? A gente fica impressionado, né? A gente fica como, uau, Eu eu vou fico, porque aprender eu não isso. sei tocar violão. A gente não vamos fazer autopublicidade assim, tá na cara do outro. Então, ali então tá percebendo por que, por exemplo, esse professor de inglês deveria fazer mais vídeos ele falando em inglês, ou ele se colocando em situações, talvez tenha aqueles aplicativos, né, André, de videochamada com aleatórios, né, estranhos. Veja uma ideia de conteúdo para um professor de inglês. Ele entra nesses aplicativos, assim, de Omegle, era ou é eu vi por aí que Omegle foi descontinuado. Ele entra nessa roleta russa assim de videochamadas, ele começa a ter conversas com as pessoas em inglês, com outras pessoas de outros países. Ele pega um trecho, a parte mais engraçada, e posta nas redes. Isso dali é interessante. E ali a pessoa vai falar, cara, eu quero aprender também a fazer isso. Então, veja que não necessariamente porque habilidade inglês versus música. Porque a habilidade parece ser mais atraente, significa que você vai gerar mais valor. E eu estou falando só de um aspecto aqui, do dream outcome, a projeção do sonho. Depois vemos as chances disso ser alcançado, De você ou seja, o conseguir fazer caminho. isso, né? Do Isso, a caminho, chance né? de conseguir. Se o caminho está muito claro, você precisa deixar o mais claro possível, aumentar isso, né? A projeção do sonho e o caminho. E diminuir o tempo para chegar e diminuir o esforço e sacrifício. Então, é diferente se eu te falo, você vai aprender inglês como um nativo. O caminho é seguindo essas aulas com esse método passo a passo. Só que o tempo é daqui a 4 anos. O esforço é resolver esse sudoku e fazer uma ficha de inscrição e botar uma entrada de R$ 1.000 e
pagar todo mês R$ 500. O esforço, o sacrifício é maior. Quem que vai comprar aquilo? Então, quanto menos o tempo, assim, de uma forma razoável, e quanto menos esforço e sacrifício, quanto mais claro o caminho, quanto mais claro o sonho, você tem valor, assim, e quanto maior seja a diferença entre o valor e o preço, como falou André, cara, esse curso está sendo vendido por R$ 1.000, mas facilmente pode valer 8.000, pode valer 9.000. O valor percebido é maior e que é o que você estaria disposto a pagar. Mas o custo, o preço real tem que ser algo que esteja dentro das possibilidades desse público. Então, por isso, né, esse daqui é um tema que é necessário a gente dedicar outro episódio, dar exemplos de outras ofertas. Qual que é a diferença de uma oferta para um produto físico de um produto digital? Porque que às vezes é mais difícil vender um produto digital do que um físico e coisas assim, né? Mas é só para você perceber que não é algo de eu vou lançar na cara que nem um tijolo na audiência, é isso que você vai aprender e pronto. Não, você não está falando da oferta, está falando do produto, que são duas coisas diferentes. E eu acho que isso acaba trazendo uma coisa que acontece muito para quem é especialista, acontece bastante assim com professor, que às vezes é aquela coisa assim, de que você quer fazer um curso, você quer fazer um negócio, e quer ensinar tudo aquilo que você sabe, do começo até o fim. Então, você faz um curso extremamente robusto e tudo mais, e aí você vai lá e faz a sua oferta, você vende pouco e você se compara com alguém que vende, vamos dizer, uma fração daquilo que você ensina e nem é com tanta qualidade assim, e aquela pessoa lá está ganhando rios de dinheiro. E uma das explicações não é, por exemplo, não, as pessoas são burras, elas querem ver, elas não se importam, não valorizam a minha qualidade. Bastante. Então, uma das explicações pode ser justamente essa. A pessoa pode gostar de você, pode gostar do seu conteúdo, ela te vê como uma autoridade, mas quando ela vê que o teu curso tem 18 módulos, com 8 aulas cada uma, de 45 minutos, ela começa a pensar, eu não tenho tempo para ver todas essas aulas. Então, a chance de eu chegar naquele resultado que a pessoa tem, que ela me prometeu, vai ser muito baixo. Não porque eu não confio no especialista, mas porque eu não confio em mim mesmo. Eu não vou conseguir, eu sou um preguiçoso. Agora, esse cara ali, ele está me oferecendo 1 ou 2 aulas do que ela está me ensinando, e olha, porque eu preciso hoje, vamos dizer, o primeiro passo que eu preciso, aquilo ali já está bom, não está caro, eu vou comprar ali. E aí depois aquela pessoa pode entrar numa outra, que também é outro assunto que a gente pode falar, que é as escalas, né, o funil, o faturamento, entra tudo assim. Então, às vezes, se você já lançou alguma coisa, ou você é um professor, ou você é um especialista e você acha assim, poxa, o pessoal não valoriza o meu conhecimento, dá uma olhada, dá uma estudada nesse negócio de oferta, procura o livro que o Christian falou, coloca o teu produto, coloca a tua oferta dentro dessa equação. E, sério, vai ser um exercício de autoanálise, assim, do seu negócio que pode render muito dinheiro mesmo. É impressionante isso daqui. Só para o pessoal ali pegar a ideia, né? Antes da gente partir para o último erro e a gente partir para os erros próprios, né? Primeiro, esse é o livro. Essa é a capa do livro, tá? Para você perceber. 100 Million Offers, do Alex Hormozi. É o que eu indico, tá? Eu indico, o André indica também. Muita gente vai indicar para você. É simples, a leitura é simples, embora seja em inglês, né? Eu acho que tem tradução em português, não é uma tradução assim perfeita, mas ela é oficial, uma... né? Mas eu acho que na Amazon oficial você encontra uma tradução. E assim, é um tema que já é muito famoso no YouTube, vocês também encontram explicações. Sim, tem muito resumo, então acho que se o vídeo vai falar, olha, veja o que Alex Hormozi fala nesse livro, você pode ir, tá? Pode mandar e é famoso porque funciona, né? Então esse é o mais importante, né? Funciona e dá resultado. Sim. E ali, antes de ir para o último erro, então, a gente tem que falar do patrocinador aqui. A gente fez publicidade gratuita por uma galera aqui, mas a gente precisa falar do patrocinador oficial, que é a nossa consultoria de marketing, a consultoria Contexto. Então, só explicando aqui rapidinho, né? Essa consultoria, né, seria comigo e o André,
olhando de perto o seu negócio digital. Então, se você tem um negócio, se você tem um curso, tem um funil de perpétuo, de lançamento, você está querendo monetizar o que você sabe. Ou você é um estrategista e você precisa da experiência de 2 copywriters que juntos temos 10 anos de experiência no mercado. Eu falei um pouquinho da minha experiência, mas o André não falou dele. O André, ele tem trabalhado para grandes players. Assim, pelo menos 2 deles estão no Hotmart Galaxy. Então, não é pouca coisa. O André também, ele se diminui um pouquinho. Então, a gente pode revisar peças, qualquer peça, anúncio, a narrativa, a página, de qualquer campanha, tá? Então, se você quiser esse olhar, né, da consultoria Contexto, ali a gente vai deixar na descrição onde que pode entrar em contato, tá? Seria no Instagram do podcast, pode consultar com o André diretamente, comigo também, nossos contatos vão estar aqui, beleza? E eu Então, acho ali... que, só para fazer um ponto aqui, uma coisa que eu noto, assim, às vezes a gente pensa assim, né, por que contratar uma consultoria se, querendo ou não, né, eu que estou fazendo o trabalho, a pessoa, sei lá, ela vai só dar um pitaco, alguma coisa assim, isso não é um negócio, não é um negócio bobo. E eu quero só trazer um exemplo, assim, para quem escreve, muitas vezes, se você está escrevendo muitas vezes a mesma coisa, os mesmos temas, chega uma hora que eu falo assim que o seu olho ele já está cansado para fazer uma revisão. Então, você pode ter escrito uma palavra lá extremamente errada, com um português assim que dói os olhos, e você lê, relê, e não vê aquilo, porque o seu olho já está, você está pensando em outras coisas e você não vê, e aquele erro, se você vai publicar, eu até acho que a minha nota no Substack que viralizou uma vez, era justamente sobre isso, assim, que não importava quantas vezes você lesse ou relesse o seu texto quando você fosse publicar, é só você apertar o botão lá de publicar que você vai ver que aquele erro grosseiro lá, ele salta aos olhos e todo mundo vê, parece que ele estava só esperando, assim, você apertar o publicar para ele aparecer e todo mundo rir da sua cara, né? E assim, né, um Substack não tem problema você errar, né? Mas quando é uma coisa que é o seu negócio, o seu investimento, o próprio seu investimento não só financeiro, né, mas de tempo, o seu investimento de expectativas, né, aquilo que você quer construir com aquilo lá, às vezes ter um olhar de fora, alguém que não está enviesado pelo que já está sendo feito, é uma coisa que traz não só muita clareza, mas às vezes faz aquelas correções de rota que você poderia estar caminhando pronto para jogar um saco de semente num solo de pedra, e você vai lá e você ajusta a rota e você coloca num solo que está preparado para o teu esforço render, né? Então, acho que esse é o nosso objetivo. Se você quer ter o nosso olhar olhando também no seu negócio, né? Olhando com carinho para o seu negócio, clica em algum link que está aqui na descrição. Eu sempre quis falar isso, eu estou muito emocionado, porque agora a gente está fazendo um CTA no nosso primeiro podcast, né? Fala com a gente conversa e monta uma proposta e a gente trabalha junto com você. Sim, é isso. Então, o erro número 5, eu acho que vai ser uma junção de muita coisa aqui, né? Porque assim, veja bem, vamos supor que você está focado no lançamento. Depois você plantou sementes, só que não sabe em qual solo. E por plantar no solo errado, você está fracassando nesse lançamento. Mas também pode ser que esse lançamento está fracassando porque não tem uma boa oferta. E se você tem uma excelente oferta, plantou no solo excelente, com gente te escutando, você está focado na estratégia, assim, já tem em mente, cabeça de que não é só de lançamento que vive um negócio. Tem um erro ali de você estar vendendo o produto errado, assim, você não tem um bom produto. O que você tem visto, André, ali nesses casos? Olha, eu lembro de um processo seletivo que uma vez eu fiz para trabalhar numa vaga de copy de uma empresa que eu admirava bastante. E na entrevista final, assim, o supervisor da área me perguntou assim: um bom copy consegue vender um produto ruim? E eu virei para ele, falei assim: consegue, mas vende só uma vez. Porque você pode, vamos dizer, você pode fazer
não cometer nenhum desses erros que a gente fez, que a gente comentou aqui. Você pode ter uma oferta muito boa e não sei o quê, e ir lá e convencer a pessoa a passar o cartão. Mas se o produto for ruim, não vai dar certo. E assim, eu vou dar um exemplo, por exemplo, da minha mãe. A minha mãe, ela tem lá chegando quase nos 70 anos, descobriu o Mercado Livre faz pouco tempo, começou a fazer as primeiras compras dela digitais, assim, pelo celular. Antes disso, eu comprava tudo para ela, né? Daí agora eu não moro mais com ela e tudo mais, ela começou a fazer as compras dela. Aí um dia eu chego lá na casa dela e vou visitar ela e meu pai, e ela pergunta assim: "Ah, André, eu acho que eu caí num golpe aqui, né?" Aquela coisa que dá um medo em todo filho, né? Tipo, e aí eu fui perguntar o que que era, ela falou assim: "Não, é que eu vi esse anúncio aqui de um negócio de receita", e a minha mãe, ela tem uma padaria, né? Ela é confeiteira. E aí ela falou: "Ah, eu comprei esse curso aqui que era para me ensinar a fazer um negócio que eu acho que eu preciso fazer aqui na padaria, só que eu não sei, eu não achei o acesso." Eu falei: "Não, tá, acho que..." Ela ficou com medo que tivesse sido cobrado, tipo, era, sei lá, R$29,90 e tivessem cobrado, sei lá, 10 vezes de R$29,90, ela não sabia. Aí eu fui olhar e falei: "Não, tá tudo certo, tem aqui o login, consegui entrar e tudo mais." Só que era um produto horroroso, assim, horroroso. A pessoa provavelmente pegou uns vídeos de inteligência artificial, jogou de qualquer jeito, fez uma narração tosca, assim, não tinha começo, não tinha meio, não tinha fim, não tinha nada, sabe? Assim, tipo, era um negócio assim, não tinha como aprender. E assim, pô, minha mãe tem, sei lá, mais de 10 anos, 15 anos, eu acho, de experiência em padaria. Ela olhava os negócios, ela falava: "Tá, mas como é que eu faço esse negócio que não tem nenhuma instrução, não tinha nem lista de ingredientes para fazer os negócios assim, né?" E aí era um negócio tosco assim, né? Eu falei: "Ah, então tá, eu acho que tá no tempo, vou pedir o reembolso e tal." Então, assim, esse é um exemplo bem extremo, mas para mostrar assim, tudo isso que a gente falou você consegue dominar. Então, por exemplo, você consegue criar uma boa oferta, você consegue chamar a atenção das pessoas, você consegue, sabe, pensar em formas de atrair as pessoas, consegue fazer um lançamento, ou ali no caso era um produto perpétuo, que é outra coisa que a gente pode falar em outro dia. Mas se o teu produto ele não entrega o que você está prometendo, o que vai acontecer? Você vai gerar reclamação, vai gerar pedido de reembolso, e o pior, né, para o nosso negócio, ele vai arruinar a tua reputação, né? A reputação é aquela coisa que você constrói que leva décadas para construir, e com uma ação você perde ela imediatamente, né? Então, assim, infelizmente isso acontece, né, no mercado. Então, o teu produto você tem que pensar assim, e o que eu acho, não é porque as pessoas são meu Deus, eu perdi. Estelionatária. Estelionatária, fica falando até com um sotaque, né? Porque eu acho que quem vendeu aquilo para minha mãe queria só o dinheiro fácil, né? Tava querendo dar um golpe mesmo. Mas às vezes, porque quem está criando o produto está pensando no produto para si. Então, por exemplo, um professor, não, eu quero ensinar essas coisas aqui porque isso é o que eu sei, esse é o meu conhecimento e tudo mais. E o produto, quem é que vai usar o produto é o teu cliente, ele é a outra pessoa. Então, às vezes, você não faz essa adequação do que o cliente precisa e você está colocando as suas projeções ali e o cliente pode não achar valor, ele pode achar muito difícil, ele pode achar muito longo, ele pode achar muito, sabe, sem nenhuma facilidade para aprender. Então, se você não pensa num bom produto, você pode fazer tudo certo. E assim, você pode até vender, e dependendo de como for, a pessoa não vai pedir o reembolso, porque ela vai se tocar só depois do prazo de garantia, mas dificilmente você vai vender uma segunda vez para essa pessoa, vai com a sua reputação, você vai olhar o Reclame Aqui, vai começar a ter um monte de reclamações, e assim, você perde o cliente que deveria ser o cara que viraria o seu advogado para te defender quando você não dá lá e você não dá o valor necessário para ele, você perde essa pessoa porque o teu produto não é bom. Uhum. E ali é necessário, né, ver isso, porque teve um mantra por muito tempo, eu acho que até hoje, que é primeiro você vende e vê depois como você vira ali entregando o produto. Mas assim, agora, né, no nível que estamos no mercado, não diria que o mercado é saturado, um mercado um pouquinho mais sofisticado.
tem mais sofisticação. Então, assim, vender você consegue vender, mas também precisa pensar como que esse produto eu posso fazer que ele seja um produto recomendável, que ele possa ser a pessoa que consuma ele, que aplique esse conhecimento. Geralmente, infoproduto é assim, você está vendendo conhecimento. Então, como que esse conhecimento pode ser prático para ela, o melhor que ela tem? E estamos, não sei se eu estou enviesado, né? Porque eu gosto de me aprofundar nas coisas, mas, assim, eu vejo que um bom produto, ele vai te trazer referências, ele vai te explicar os conceitos, de novo, né? Naquilo, não somente faça isso, faça isso. Por exemplo, um curso de receita, né? De receita de bolo. Eu compraria, eu seria do tipo de pessoa que compraria o curso que me explica o porquê daquela farinha ser específica para esse Uhum. doce. Talvez não afete nada, assim, eu poderia comprar só a receita, mas percebe que quando tem um pouquinho mais de profundidade técnica, você respeita mais a outra pessoa, porque você sabe, fala, nossa, eu acho que ele ou ela sabe do que está falando. Está falando dos riscos. Por exemplo, tem um curso de sushi que eu estou namorando, eu quero comprar esse curso para fazer sushi. O que me está convencendo? Basicamente já me convenceu, é só ordem de prioridade, né? Mas uma hora eu vou comprar. E é barato também, menos de 350 reais. O que me convenceu para comprar? Psicologicamente já comprei o curso. Por quê? Porque a pessoa que é uma moça ali, ela é mãe e tem seus filhos, não sei o quê, ela, nos vídeos gratuitos, né, ela fala, olha, essa é a origem desse sashimi, Uhum. é isso que você vai fazer, com esse molho que você vai conseguir, gratuito. E quando eu vejo a página, né, a oferta bem bonita, bem desenhada, ali eu penso, caraca, é isso que eu gostaria, porque ela fala que ele explica um pouquinho da origem e de como fazer a preparação. Imagina um curso de comida Uhum. que também te explica como evitar riscos talvez, de contaminação cruzada. Assim, por exemplo, um curso, uma receita de pão, mas uma aula onde só te explica como limpar bem cada utensílio. O rodízio, Uhum. a planadora, né? Tem algumas máquinas, né, que você usa. Como limpar esse negócio? Com o que eu preciso limpar? Eu posso limpar com álcool, com vinagre, com água? Então, isso acrescenta valor. E vai trazer essa opinião de que, cara, esse produto é muito bom, é bom esse curso, transmite confiança. Então, é uma atenção que precisamos. Agora pensamos nos últimos 5 anos, né? De 2020 para cá, na venda. Como vender, como vender, como vender. Mas agora eu acho que precisamos pensar em como entregar um bom É. produto, como entregar algo que possa ser recomendado, entendeu? E eu acho que durante muita gente aprendeu, assim, e eu acho que era uma estratégia válida de você constrói o produto enquanto a venda está acontecendo. E acho que Também. se é o teu primeiro produto e é uma coisa simples, e é vamos dizer, uma coisa que você, por exemplo, você vai fazer um curso simples, que vai demandar poucas horas para você entregar e você quer conhecer a tua audiência, então você vai produzir isso depois que você já rodou uma primeira pesquisa com os leads ali que você está fazendo, não vejo problema, sabe? Mas o problema é quando você quer oferecer muita coisa, um produto extremamente caro, e você não tem clareza depois de como você vai entregar essas coisas. E isso também é um exemplo que já aconteceu comigo, assim, de você fazer campanha por um produto que não existe, e aí eu falava assim que a gente, como copywriter, tinha que trabalhar meio que psicografando, assim, porque a gente tinha que escrever sobre algo que a gente não conseguia, não tinha visualização, não sabia nem como visualizar, né? Então, como é que você vai vender um produto que ainda, sei lá, só tinha o nome, você não sabia direito o que ia acontecer. Já aconteceu comigo também, e é uma situação assim de louco. E para quem é especialista, ela pode começar pensando assim, não, a gente tem que ter velocidade para lançar e a gente tem que ter receita, porque a receita é o oxigênio da empresa e tudo mais. Mas se você não faz, de novo, essa preparação,
quem vai fazer a tua campanha de vendas? Como é que ela vai trabalhar? Como que você espera vender se a pessoa que está produzindo, nem a pessoa que está produzindo as tuas peças sabe direito o que você está querendo vender, sabe como que isso vai solucionar aquela dor? E parece bobagem, gente, mas é uma coisa que acontece, cara, e acontece bastante. Então, assim, cuidem dos produtos de vocês, porque um bom produto, ele é um dos maiores ativos que a sua marca pode ter, porque ele pode ficar maior, inclusive, do que você. Eu acho que isso é um sonho, eu acho que para todo especialista que começa a ficar grande, do negócio não depender tanto dele. Se você faz um produto bom, esse é o caminho, né? Você vende o seu produto, você não vende mais você. Isso é muito importante. Uhum. Vamos Sim, partir sim. para os nossos erros, então, Christian, para É, finalizar o nosso primeiro sim. podcast? Sim, sim. Ali vai tu eu vou Pode assim? ser, vamos fazer assim. Então eu vou começar, e aqui é um meia-culpa, né? Mas às vezes já aconteceu de eu trabalhar em lançamentos e eu não ter esse olhar assim estratégico para isso que a gente falou hoje. Enfim, se você está começando, você também não sabe, né? Às vezes você não estudou o suficiente para isso, né? A gente vem se aprimorando ano após ano, justamente porque a gente percebe que algumas coisas que a gente fazia, tinha um amigo meu que falava assim, que o copy, ele é como o goleiro do time, ele só é lembrado quando dá frango, né? Então, se dá alguma coisa errada no lançamento, o primeiro que se ferra é quem tá lá fazendo a copy, né? E eu pensava assim, cara, mas eu fiz tudo que eu acho que estava certo, e o negócio não deu certo. Então, o que aconteceu? Então, isso me abriu os olhos, por isso que a gente está falando hoje. Mas eu acho que em alguns momentos aconteceu justamente isso. Eu fui escrever um lançamento, e mesmo achando, às vezes, alguma coisa estranha, por uma certa vergonha, ou até, tipo, humildade, uma falsa humildade, eu não questionei, eu não pensei assim, cara, mas isso está estranho para mim. Será que as outras pessoas vão querer comprar? Ah, bom, essa pessoa aí já tem mais experiência que eu, então ela deve saber o que ela está fazendo, então eu não vou me meter, né? Não vou assumir um papel que não é meu. E aí eu acho que isso é um erro. Eu acho que se você tem esse conhecimento, às vezes você tem que se posicionar e você tem que chamar essa atenção, né? Não, e acho que isso é bom, justamente aquilo que a gente falou na consultoria. Às vezes você é o olhar externo que aquele lançamento está precisando para ele ter mais resultado. Não, o erro que eu vou falar tá por aí nessa linha, né? Mais ou menos ali, porque o que acontece? Eu vou mencionar, coloquei de segundo, mas vou mencionar de primeiro, que é de lançar um produto que eu mesmo não compraria. Ah, esse eu já cometi também. Que, assim, né, eu não questionei o produto porque ele já tinha sido vendido. O pior é isso, o produto já tinha sido vendido. Como que era esse produto? Olha só, assim, é nichado demais. Por isso que eu tenho uma certa aversão aos discursos de ultra niche. Veja bem, era um lançamento no nicho de urologia para ensinar urologistas a fazer uma cirurgia de uretroplastia. Ou seja, o cara ia aprender a fazer uma cirurgia. Como que eu anotei aqui? Uma cirurgia de reconstrução peritoneal online. Ele ia assistir um curso na Hotmart para aprender a fazer sim, é desse sentido. Então, eu pensei, cara, um médico aprendeu. Ah, como que você aprendeu a resolver? Não, e que era com técnica avançada, tá? Com nanotecnologia e uma coisa assim. Era a especialista, uma doutora reconhecida italiana no mercado, né, de urólogos. E, de novo, ele tinha vendas. O pior é isso, ele já tinha alunos, mas eu mesmo, me colocando na posição de um médico que precisa mexer no corpo de outra pessoa, assim, aprender a fazer esse procedimento à distância, Uhum. sem ser residência, sem ser ali, isso é um bloqueio mental, assim, e eu tentei fazer o meu máximo, o meu melhor. Isso foi, cabe ressaltar que não é brasileiro, né, o produto, era para venda de fora, né, a especialista italiana vendendo em inglês para indiano, Uhum. mexicano e assim, mas era um negócio doido. Eu não comprava a ideia. Mesmo tendo venda, eu me imaginava,
não pode ser que eu seja um médico que passou 10 anos estudando a residência e eu vou aprender uma técnica mais avançada de nanocirurgia online, por É, aulas, por videoaulas. Então, ali, depois dessa experiência, eu pensei, nunca mais eu vou lançar alguma coisa que eu não compraria. é. Porque mesmo tendo vendas, mesmo tendo... E aqui vai além até da moralidade. Por exemplo, eu mesmo tem nichos que eu não trabalho, porque tem nichos de nichos, né? Uhum. Então, eu não trabalharia em nenhum nicho black, por exemplo, não trabalharia para a casa de aposta. Mas também tem coisas que, por exemplo, esse produto tem a ver com saúde. Eu trabalharia com saúde, mas Depende como, né? veja, não consegui encaixar. Até hoje não sei como encaixarei. Assim, um curso para doutores cirurgiãos aprenderem online com videoaulas, mexer no corpo de outra pessoa, né? E algo tão Sim. delicado como é cirurgia de reconstrução peritoneal. Ali você É. depois vê. Não veja as fotos, tá? Porque são fotos fortes, né? E eu recebi essas fotos, tá? Então ali era doido, assim. Então, É. nunca mais faço isso. E eu acho que para quem é nosso colega, assim, que está vendo, às vezes pode parecer preciosismo, né? Sei lá, se você tem uma visão de tudo pelo dinheiro. E, bom, a gente tem contas para pagar, né? Então, por que não aceitar, né, os trabalhos que aparecem? Mas eu noto que, assim, se você vai fazer um lançamento, você vai escrever ou vai fazer a campanha de marketing para alguma coisa que você não acredita, o seu trabalho fica muito mais difícil e os seus resultados que esperam do seu trabalho também não dão, não, eles ficam aquém, porque se você não consegue se convencer, é muito difícil de você convencer outra pessoa. E Sim, aí, querendo ou não, você é contratado, você faz um trabalho lá, tipo, você entrega o que pediram, mas e aí, sabe? Depois, querendo ou não, você tá jogando fora a tua própria reputação pelo aquele dinheiro ali, né? Então, tem que analisar bem se compensa, mas via de regra é melhor não fazer. Posso ir para o meu segundo aqui, pode. Cristian? Esse aqui Vai. é bem operacional, mas a história é engraçada, porque eu comecei a trabalhar, né, com lançamentos, não foi a minha primeira carreira, eu acho que de ninguém que está nesse mercado, que está trabalhando aqui, foi a primeira opção. E eu comecei assim fazendo transcrições, eu só queria estar dentro, né? Encontrei um projeto, estava dentro e tudo mais. Aí comecei fazendo transcrições, naquela época não existia inteligência artificial ainda, graças a Deus, senão acho que eu tinha perdido a minha porta de entrada no mercado digital. Aí eu comecei a estudar copy, até que eu comecei a escrever e-mails, assim, e era uma equipe pequena, e eu não só escrevia os e-mails, como eu programava eles na ferramenta e disparava. E aí eu lembro até hoje que o primeiro e-mail que eu escrevi para uma campanha de lançamento, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, mas um dos primeiros e-mails que eu escrevi ali era um e-mail fazendo um convite direto para o evento de lançamento que eu coloquei a data, o horário errado no negócio, assim, acho que era a data e o horário errado, não sei. E foi aquela coisa que eu falei do Substack, foi apertar o enviar, que aí a gente se deu conta de que estava errado, né? E aí, quando eu percebi aquilo, né, eu falei, puta merda, nossa, no meu primeiro emprego aqui, já cometi esse erro, mas eu sou muito burro mesmo. Já tava, assim, escrevendo o meu pedido de demissão, né, para que nem os samurais lá que metem a faca na barriga, né, com uma vergonha desgraçada, Sepulcro, assim. já ia ser um sepulcro ali. E eu já tava assim, né, nossa, que porcaria, eu sou muito burro mesmo, e num desespero. Aí eu fui lá e fui falar, né, pro meu chefe, falei, cara, coloquei o horário errado lá no e-mail dele. Falou, não, beleza, escreve de novo e faz uma errata, só coloca um parágrafo no começo, assim, coloca no título e a gente manda agora e mete bronca e vai para cima. Eu, beleza, fui lá e fiz, e aí, engraçado, né? O e-mail de errata teve uma taxa de abertura e taxa de clique muito maior do que o primeiro e-mail que eu mandei. Normalmente acontece, mas não façam assim, porque depois as pessoas passam a não abrir os e-mails de vocês, se vocês abusam desse negócio de Sim, sim. erratas. Sim. Uma vez ali acidental é bom, mas assim já não, como é que é? Não leve a sério, não Não, deixe que isso seja um é, costume.
Exatamente. O segundo que eu vou falar seria daquilo que eu mencionei do erro sobre não ter uma boa oferta. Eu fiz todo um lançamento baseado numa oferta errada. E essa oferta errada, assim, é um lançamento que até hoje está no meu portfólio, tá? É um projeto, uma campanha que eu sinto orgulho, mas não vendeu tanto como queria, né? Teve a recuperação do investimento, mas não teve tanto assim por conta da oferta. E era algo que eu não tinha pensado até o produto estar no ar. E hoje, pensando assim, retroalimentando as memórias, eu percebo que era algo óbvio. O que era? O produto era uma mentoria para tutores de cachorro. Até ali, tudo bem. Só que era mais específico, era para tutores de filhotes. Quando eu percebi que um filhote só é filhote por 6 meses, ali eu já vi que tinha um problema. Porque era uma mentoria de, já acho que 3 meses, era um tempo assim. Só que ela estava custando, o preço, né, era R$ 1.000, 997. Então, pensa assim, um tutor que tem um filhote de 4 meses, será que vai pagar por uma mentoria de R$ 1.000 para aprender a adestrar o cachorro e para prevenir? Porque basicamente era tudo sobre prevenir ele ser um cachorro agressivo no futuro. Depois, assim, e não tinha feito direito essa pesquisa também, outra Uhum. coisa. Porque a pesquisa me deu, assim, que era poucos dias antes do lançamento, antes do Caínho, era que produtos similares para tutores de filhotes estavam em R$ 200, R$ 250. E eu acho que ali o meu ego me ganhou. Porque eu achei, não, dá para vender assim caro, meu. Porque assim, porque a copy tá matadora. E de fato teve gente que comprou. Teve gente que comprou. A gente fez um grande esforço ali de recuperação de carrinho. Mas assim, não chegou na expectativa. Uhum. Teve investimento em tráfego pago, mas ele foi recuperado, mas assim, tipo, ficou muito investimento emocional também, porque acontece isso. Recuperou o investimento em dinheiro, mas como você recupera o investimento emocional? Sim. Porque a gente passou, eu fui, e esse era um lançamento até de um amigo, né? E fui na casa dele, e eu acompanhei ele nos CPLs. E era muito legal, assim, a energia dele lá em cima, excelente especialista. Hoje o projeto dele está crescendo bastante. E muito bom que ele conseguiu dar a volta por cima, né? Mas foi isso, é um projeto que eu penso, né? Foi um dos meus primeiros lançamentos. Eu penso, por que eu não pensei nisso antes? Por que não Uhum. pensei em que a oferta estava errada? Estava um preço muito caro e a solução ia ser muito efêmera, porque, de novo, você só poderia comprar o produto se você, se importasse muito com o filhote e acreditava que essa dor ia ser muito grande, assim, Uhum. se você não resolvesse. Mas tem gente que consegue adestrar um cachorro mesmo ele adulto. Então, ali teve muitas coisas, muitas variáveis, e nesse nicho em particular, que eu pensei, não, não, ali eu aprendi que a oferta é mais do que você confiar na copy e apostar que Uhum. o preço vai estar certo. É Não, mais do que só colocar o valor lá e as condições de pagamento, né? Eu acho que esse é um erro que sim, todo mundo comete alguma vez na, na vida aqui. sim, sim, então ali eu tive um baque, assim, me senti mal comigo, me senti mal com ele, foi assim, e ele me falava, né, de bem gente boa, não, Christian, coisas acontecem, assim, Uhum. só que assim, eu esperava que fosse mais, né, mas eu pensei, não, 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 não dá para continuar errando na oferta, né? E É. até hoje a gente erra em ofertas, mas eu já tenho um ponto de vista um pouco mais panorâmico, né? Já meio que já a gente consegue com a experiência, vendo ali. Ah, não, isso daqui não dá para vender porque a gente vê mais fatores. A gente vê Sim. com mais coisa, não somente ali preço e entregáveis, são mais coisas que a gente Agora, percebe. agora a gente analisa o contexto, né?
A gente analisa o contexto, É, exatamente. tá. Eu vou pro último erro, então, que eu selecionei aqui, e eu acho que esse todo mundo comete, cometeu, vai cometer ainda, que é uma coisa que é demorar muito para lançar. E aqui eu acho que isso fala muito tanto para quem é especialista, quanto às vezes a gente tem os nossos projetos próprios que a gente demora para colocar no ar, porque na nossa cabeça a gente está sempre pensando nos problemas, no que vai dar errado, no que pode dar errado, e você fica esperando uma situação ideal, um momento ideal que ele não vem e não vai vir, porque a vida está acontecendo, né? Então, já aconteceu comigo de trabalhar em projetos, de querer, vamos dizer, fazer uma parceria com outros especialistas e querer fazer assim, não, vamos construir fazer um trabalho de construção de audiência, depois vamos fazer uma oferta para essa audiência, não sei o quê, vamos fazer um lançamento, e aí a gente pensava, e aí não conseguia fechar o produto, e tinha uma ideia e achava que ela não era muito boa, e começava, e daí não ia, e aqui ficava sempre assim, naquele morno que não vai nem para frente, nem para trás, e no fim não lançava nada, você desperdiçou uma expectativa criada, você desperdiçou tempo, você desperdiçou um dinheiro que você poderia estar ganhando, né? Isso valia lá em 2021, 2022, vale ainda hoje em 2025, né? Tem muita oportunidade ainda no mercado, que a gente vê muita gente nova ganhando bastante dinheiro, assim, e tenho certeza que tem muita gente com muito potencial que podia estar ganhando dinheiro e que está aí esperando o momento certo, a hora certa, assim, para lançar e não lança. E assim, acho que de todos os erros, de tudo isso que a gente falou, acho que esse é o pior de todos, porque se você vai lá e lança, mas lança com um produto errado, lança com uma oferta errada, faz alguma coisa, sabe? Faz o lançamento, jogou todas as suas sementes em cima do monte de pedra lá, você não vende, ou não vende, mas pelo menos você saiu do zero e foi para um, né? Você teve uma ação, mesmo que ela não tenha tido um resultado financeiro, ela tem um resultado assim interno muito grande para você. E se você não lança, vamos dizer, pelo medo de errar, você fica sempre no zero, sempre no zero, sempre no zero. E aí isso daí acaba destruindo não só o seu negócio, mas o seu espírito também, né? Então acho que esse é o pior de todos os erros, é demorar muito para lançar e no final não lançar nada, né? Sim, fica sofrendo de saudades de uma vida que não aconteceu. É, Então, é muito ruim, muito chato. Até, por exemplo, este projeto aqui, o podcast, é para nós nos forçar a lançar alguma coisa. Eu forçando o André me forçando a mim, porque de outro jeito não dava. Então, assim, é bem essa a história de como surgiu isso daqui. depois a gente conta ali, mas você tem que se colocar em movimento, assim, É, se você não sabe, então peça ajuda, entre em um outro grupo, veja o que precisa, porque nós não é tudo na força de vontade, assim, é, sim, vamos ter a motivação também, disciplina, não sei o quê, mas também precisamos tomar uma atitude, uma decisão, né? E bora, assim, o que falta, o que falta. Então, é um erro que honestamente, eu sofro dele de não começar com as coisas, mas a gente tem que dar um jeito, tem que já é, dar um jeito de começar, né? Eu vou ir com o meu último erro, que seria bah, lançar um especialista que não quer produzir conteúdo. esse é clássico também. Não, eu já sofri muito, eu não quero ter PTSD, assim, estresse pós-traumático, eu não quero ter, mas é muito ruim, muito chato trabalhar com alguém que não quer produzir conteúdo, não quer investir no tráfego. Assim, hoje em dia eu penso em possibilidades, tá? Não quer produzir conteúdo, mas tem para investir em tráfego? Não. Então, como É, não quer nem confiar no algoritmo gratuito, nem confiar no tráfego pago. Então, como você pretende vender? Então, assim, foi muito arrastado, muitos projetos que eu participei, assim, muitos. E isso é um problema. Não é, porque o brasileiro, ele gosta de se expor. Não, eu tenho trabalhado com especialistas mexicanos, da Guatemala, uruguaios, chilenos, argentinos, colombianos, espanhóis, teve a italiana que eu mencionei, brasileiros, americanos também,
diria que quase entro a trabalhar com, eu acho que eu já falei colombiano, chileno, e claro, os brasileiros. E em todos, os que não queriam produzir conteúdo sem importar o idioma, sem importar a cultura, eles tinham uma trava, assim, de não querer falar da oferta, sempre tinha uma desculpa para Uhum. não lançar, o que o André falou, não, deixa para depois, ou não, melhor deixa, não. Agora, Isso sempre vai normalmente, existir, né? sim, Sempre vai existir. e quem gosta de produzir, normalmente quem se sai à frente mais, é melhor, né? Por isso que o especialista, eu tenho o Rômulo, né, um colega nosso, Rômulo Fuso, ele fala de oratória, assim, né? E eu estava conversando com ele sobre, assim como existem copywriters, designers, estrategistas iniciantes, também existem especialistas iniciantes. É. Ou seja, um especialista que precisa aprender a se expor, aprender a se vender, aprender a se comunicar. Então, se você que está assistindo aqui tem esse problema, saiba que é uma habilidade que você precisa aprender. Não é tipo, eu nasci assim e assim eu vou ser. Uhum. É isso presta concurso. Assim, eu quero ter um negócio próprio. Tá. Você tem um produto? Sim. Você quer vender? Sim, mas não quer aparecer? Eu acho que ali falta um pouquinho mais de contexto, repertório. É. Falta mais coisa ali para você ver das diferentes possibilidades. Mas se você não quer de jeito nenhum falar para ninguém do seu produto, ou seja, tudo que você quer no automático, tudo assim, é só papum, eu quero plugar as coisas. Eu, pessoalmente, vejo que é bem difícil. Até pode vender, mas o produto sofre, a reputação do produto sofre, porque você não se vai importar muito também Uhum. com o que falam as pessoas. Então, assim, é um erro. É um erro porque eu sempre aceitava pelo dinheiro. Me pagavam e tá. Uhum. Mas ali depois eu vi que não compensa. Preferi rejeitar propostas, mesmo com boleto atrasado, falava, não, eu acho que aqui não. E depois chegava um projeto que ali, com esse projeto, já É. cobria as contas, assim, claro, que também, né, a gente não pode ser tão burro, assim, tão arriscado, precisamos de uma renda previsível. Mas esse sou eu, tá? Não estou falando que você faz o mesmo, mas estou falando da minha forma de pensar, de trabalhar com alguém que não quer fazer as coisas, não quer levar adiante, não quer investir nada, nem energia, nem esforço, nada, não quer fazer nenhum investimento. Eu não prefiro trabalhar assim, não, mais nunca. Assim. Eu acho que são uns erros assim que a gente infelizmente precisou passar para aprender, né? Se alguém aqui não passou por algum deles, espero que tenha sido de ajuda essa nossa conversa. Vamos partir para o nosso final do episódio, então, Sim, Christian. sim. Acho que foi uma boa conversa, gostei bastante, gosto muito de conversar com você. Eu não sei, eu estava pensando assim, se a gente fosse resumir, né, esse podcast assim em uma frase, eu ia colocar assim, não sei se você concorda ou se tem outra, mas que para o pessoal guardar assim, né, se você quer fazer lançamento, lembra que o lançamento ele é uma tática, não é uma estratégia, e que para ele dar certo você precisa analisar o contexto em volta, né? A gente está repetindo essa palavra não só porque é o nome, né, do nosso podcast, do nosso projeto, mas porque esse diabo realmente é importante, pessoal. Se você ficar preso assim com aquela coisinha só da fórmula e tudo mais, vocês vão quebrar a cara, como a gente já quebrou a cara, como a gente viu pessoas muito competentes também quebrarem a cara, sabe? Não sei, quer complementar com alguma outra coisa, Christian? Não, eu diria que para as pessoas que falam que o mercado saturou, que ele não saturou, é que agora as pessoas, você está descobrindo que as pessoas não são burras. Então, ali você precisa entender o panorama completo. Ali eu concordo contigo, André, que é realmente analisar o contexto, ver o que está acontecendo na volta, que tem coisas que vão fugir do seu controle. Não tem jeito. Mas tem muita coisa que você pode controlar. Além do seu produto, você pode controlar o seu posicionamento, como você vai comunicar, o que você vai deixar por fora, o que você vai incluir no que você fala.
quando você vai falar clichês do mercado, você está comunicando alguma coisa. Quando você não fala os clichês, quando não fala suas crenças, também está comunicando alguma coisa. Sim. Então, é isso, né? Eu Ali vou, é a mesma, o que falou André, tem que ver o contexto vou trazer para... mais uma opção, então, para a gente manter o nosso branding assim, com base no que você falou. Então, eu ia colocar assim que não é que o mercado saturou, nem que os lançamentos pararam de funcionar, mas o contexto mudou. E você tem que entender isso, né? Então, acho que também fica uma frase aí para vocês guardarem do episódio de hoje. E tem mais uma coisa, Christian, que eu gostaria que a gente terminasse, que virasse até um quadro aqui dos nossos programas, não sei quantos a gente vai fazer, mas eu sempre gosto desses podcasts que terminam assim com alguma indicação, né? Porque a pessoa tem alguma coisa para ver depois, quando ela lembrar, ela vai ver e vai lembrar da gente, né? Então eu pensei em cada um de nós dar uma indicação de um filme, de um livro, de uma série, de alguma coisa que está vendo, um curso que gostou, alguma coisa assim, para quem está ouvindo esse episódio ter algo a mais, assim. Não precisa ser relacionado ao podcast em si, mas alguma coisa que a gente viu essa semana, a gente gostou, eu acho que essas coisas sempre funcionam e o pessoal sempre gosta. Sim, eu quero que eu comece, eu já tenho a Quero. indicação pronta. Pode começar, então. Só que eu acho que o nome em português que tem esse problema, né? O gringo pretencioso. O Grande Truque. Tá. Então, o nome do filme que eu indico é O Grande Truque, com Christian Bale, Hugh Jackman, e é dirigido por Christopher Nolan. É um excelente filme. Para mim, é um dos melhores filmes dele, do Nolan. Para mim, um favorito. Segundo lugar vem Interstellar, mas aqui o grande truque, se você quiser, por exemplo, assistir algo nesse final de semana, assim, que te dê surpresas, não de terror, né? Não é um filme de terror, mas é um filme muito bom, muito bom. Eu dou a nota máxima para ele. Ah, muito bom. Eu vou indicar um livro que eu tô lendo, na realidade, que é uma biografia do Steve Jobs, mas não é aquela biografia do Steve Jobs que acho que todo mundo conhece, escrita pelo Walter Isaacson, eu acho que foi o biógrafo oficial do Steve Jobs. Ela é uma biografia feita por um jornalista que conheceu o Steve Jobs naquela época, e o nome dela é Como Steve Jobs se tornou Steve Jobs. Eu acho o nome bem ruim, em inglês eu acho que é Becoming Steve Jobs o nome, mas as pessoas que entendem ou que conhecem ou que conheceram, né, o Steve Jobs, dizem que é o retrato mais fidedigno de como ele realmente foi. E eu tô lendo, assim, o começo acho que ela foca mais no começo da vida dele, não sei até onde vai, né? Eu tô, sei lá, 25% do livro, porque eu tô lendo no Kindle, mas é muito bom, tô gostando bastante, tô lendo todas as manhãs, e fica aí a minha indicação. Se você quer ter uma visão um pouco diferente, talvez, do Steve Jobs, que não é assim, metendo o pau, mas também não é endeusando ele, como a maioria das biografias fazem. Eu acho que é uma leitura bem boa, muito rápida de fazer também. O jornalista lá escreve muito bem, não lembro o nome dele agora, mas é uma... o do Brent Slender? Esse aí. Uhum. Exatamente esse cara. Mas é muito bom e fica a minha recomendação. Acho que a gente citou a Apple no começo desse episódio e algumas coisas que eu tava lendo lá, eu pensei, caraca, eu não vou falar isso no episódio, mas tá aqui o que a gente comentou, sabe? Então eu achei isso bem bacana. Fica a indicação para vocês. Legal. Então, a gente precisa anotar isso, porque senão a gente esquece, tá? Se você gostou desse episódio, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, siga a newsletter do André, a minha, que tá aqui no... O André tem duas, eu só tenho uma. Então, mas ali vamos deixar tudo na descrição. E o próprio podcast vai estar... Eu espero arranjar um jeito de que ele esteja até no Spotify, tá? Vamos encontrar um jeito. Eu acho que seria subindo o episódio no Substack. Já o podcast tem já seu perfil no Substack. Mas seria para isso, né? Para procurar que ele esteja no Spotify. Vamos encontrar um jeito para... Por enquanto, o seguro é no YouTube, mas em breve, em qualquer aplicativo, no YouTube. em qualquer aplicativo que você escuta um podcast, aí você segue nós lá também. E ali tem o Instagram da gente, também o Instagram do próprio podcast.
Ali na descrição vai estar tudo, tá? Mas assim, o mais importante é deixe seu like, indique. Se inscreva no canal. Aham. E o que? Até a próxima, então? Acho que sim, até a próxima. A gente já finalizou. Então tá A bom. gente não tem como finalizar, então vamos finalizar mesmo assim. Valeu, pessoal. Obrigado.